A paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos, amados amigos e irmãos. E estamos de volta aqui para a nossa maratona, onde nós vamos apresentar nesta noite, já avançando, né, a terceira, a terceira série, né, do livro de Reis, aonde nós vamos apresentar nesta noite a sabedoria. Ou seja, o rei Salomão, ele está iniciando o seu projeto e a sua vida no seu reino, e nós observamos desde o início que Deus, usando ele como instrumento, daria a ele sabedoria mais que todos os reis, né? E que depois dele não teria. Esse depois dele é quando ele saísse e entrasse outros reinos, outros reis, né? E assim vai. Agora, o detalhe interessante de todo esse projeto é que nós vamos firmar hoje no nosso estudo os momentos proféticos da vida de Salomão. Muito bem, nós vamos iniciar aqui justamente dentro desse projeto, é que neste livro você consegue organizar uma igreja física. Você consegue trabalhar a dimensão da sua igreja física para a adoração. Então é algo muito glorioso. E nesse livro também tem um outro segredo, que é justamente o milênio. Como será o milênio na Terra? Nós vamos enxergar isso no livro de Reis. Que maravilha, né? Dentro desse aspecto, eu quero convidar você para justamente estar conosco nesta noite e nos agraciar com a sua presença. Queremos glorificar a Deus porque as primeiras aulas, a segunda aula, agora nós vamos entrar na terceira aula. Estamos avançando. E dentro de cada aula que nós estamos avançando, o número está crescendo. Era de 100 e pouco, foi para 130, 120, 130. Nós estamos avançando, né? Com o número de pessoas que estão realmente buscando conhecer o livro de Reis. E dentro desse aspecto é que nós vamos nos fortalecer na nossa caminhada. Então você que ainda não alcançou esse entendimento do livro de Reis, está aí uma oportunidade para você vislumbrar o conhecimento teológico, porque sempre tem, né, as pesquisas no Google, e o principal, o teor profético. Que o Senhor é que revela todo o seu querer. E é o que nós vamos descobrir hoje no livro de Reis, a sabedoria de Salomão, né? Um outro detalhe que me perguntam muito, que tem denominações que quando olham para Salomão, veem ele como tipo do Espírito Santo, o tipo da divindade celestial. Eu digo a você o seguinte, que o teor profético nos aponta justamente na operação de Deus dentro da sua vida. Ou seja, então, a tipologia que teria que ser direcionado neste estudo para Salomão, ela é direcionado para a função dele. Qual é a função dele? Ser rei. Assim como foi a função de Davi, ser rei. Assim como é a de Salomão, ser rei.
Por que esse objetivo? Porque nós não podemos perder o foco profético que Deus deu a Samuel. Samuel, eles é que rejeitaram a mim. Não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim, para que eu venha ser o Deus soberano na vida do povo, na vida de Israel. Perceberam? Tanto é que você observa esses detalhes quando Deus ele usa Samuel para ungir a Saul, ele usa o vaso, não é? O vaso. Mas quando Davi é ungido rei, ele usa o chifre, né? Ou seja, porque mostra que o valor do sacrifício de um animal para ser um instrumento para ungir a Davi como rei no Espírito de Deus. Perceberam? Então, é o sacrifício. Para você ter um vaso na mão, o oleiro vai lá e faz o vaso do barro, não é isso? Mas para você tirar o chifre de um animal, para fazer dele justamente o condutor do azeite, do óleo, então aquele animal precisou ser sacrificado. Veja como Deus vai trabalhando. Então Deus, ele quer reinar sobre o povo. E quando ele coloca um rei sobre Israel, ele está mostrando para aquele rei que ele entenda que ele é só um instrumento, mas que ele estaria representando o quê? O Deus Todo-Poderoso reinando sobre a nação. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. É o Senhor. Então você é o instrumento. Então, se Salomão é o instrumento, a função dele é justamente a tipologia do Espírito Santo em estar ministrando nessa última hora, nesse último tempo, né, a estrutura espiritual de cada pessoa que o aceitou Jesus como único e eterno Salvador. Perceberam? Então, é este o foco. Porque Salomão é um pecador. Veja a condição que ele vai se envolvendo e depois ele termina perdendo o foco da visão espiritual. E aí fica a salvação dele fica na economia do Senhor, porque o Senhor é que está conduzindo todas as coisas e a última palavra não é do meu achômetro, esse aqui perdeu a salvação, aquele ali perdeu a salvação, aquele outro lá atrás perdeu a salvação. Não. A última palavra sempre é do Senhor Jesus, porque é Ele que sonda os corações e vê quando a porção da sinceridade tomou conta do coração do homem, e aí a oportunidade de salvação, ela surge na vida do homem. Já estamos amadurecendo a palavra. Oh, meu irmão, seja bem-vindo. Vão se chegando para mais uma live. Estamos aqui num experimento, né, com um equipamento novo aqui de transmissão. Então, nós vamos tentar fazer o melhor para que você possa alcançar o entendimento da palavra do Senhor. Mas, nesta noite, nós vamos justamente buscar apresentar o livro de Reis no teor profético, apresentando nesse primeiro momento de hoje, justamente os passos em que Salomão passa a manifestar a sabedoria na sua vida, e como o Espírito de Deus, como o Senhor vai trabalhar dentro de Salomão para manifestar essa sabedoria. Então o projeto é esse. O que o Senhor quer é mostrar não a tipologia do homem com a divindade, mas é como a divindade, como a operação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, acontece dentro, no intrínseco de cada pessoa
que ama a Deus acima de todas as coisas. Perceberam, queridos? Esta é a proposta do nosso ensinamento. Desvincular o homem em si de todo o vínculo de ser enaltecido. Tá? Enaltecido. E hoje nós observamos isso. Automaticamente nós observamos isso, porque é de tamanha grandeza que o Senhor opera dentro do coração do pastor, ou do evangelista, do ungido, do missionário, da diaconisa, o diácono, a pastora, como se move o poder de Deus dentro do coração dos homens. E o risco é a vaidade. Se a vaidade entrar no coração, o que você vai instruir a pessoa que está aprendendo, que você está discipulando? Você vai terminar tirando dela a seguinte frase: "Ah, minha felicidade hoje é grande, porque eu conheci o meu bispo." Né? Olha, o meu bispo, olha, hoje eu estive ao lado do meu bispo. Eu não posso trazer isso, porque a minha adoração é do Senhor Deus, do Senhor Jesus e do querido Espírito Santo. Este critério é que precisamos tomar cuidado. Eu nunca esqueço quando nós fomos fazer uma visita a um pastor que estava enfermo no hospital, e quando ele nos recebeu, uma alegria, né? E ele se voltou para o diácono que estava conosco, e aí ele falou para aquele diácono: "Quem é o seu pastor?" Aí ele falou: "O meu pastor é o fulano de tal." E ele disse: "O meu é Jesus." O meu é Jesus. Né? Então, nunca esqueci disso. Então, percebam, nós precisamos trabalhar a mensagem e desvincular as ovelhas de se apegarem, não é? E idolatrar o seu líder. Respeitar, amém. Amá-lo, amém. Orar por ele, amém. Mas tê-lo como a sua fonte de inspiração, a nossa fonte de inspiração é o Senhor. Por isso que Paulo disse, né? "Sejais meus imitadores como eu de Cristo." Então, nós temos que buscar isso. E Paulo sempre trabalhou de forma que Jesus crescesse e que ele diminuísse. É assim que o líder ele precisa fazer, seja numa empresa, seja numa igreja, seja aonde ele se colocar como aquele que vai estar com a mensagem central, ele tem que colocar este intuito, não? De enaltecer o Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Oh, meu irmão, seja bem-vindo. Oh, nossos amados irmãos estão chegando. Meu irmão aqui que trabalhou comigo na Ilson, que é da França. Tá ok, sem problema. Você está com o seu ouvido atento, né? E sei que você entende muito bem o português. Seja bem-vindo. Que bom, que bom. Os amados irmãos estão se chegando, né? Que cresça hoje mais ainda, né? Que cresça hoje mais. Nós vamos agora amadurecer um pouquinho, porque nós estávamos dando leite, né? Só trazendo o leite. Agora nós vamos trazer uma consistência, porque nós vamos entrar num assunto justamente muito importante, que muitos pregadores não sabem como tratar, né? A questão de duas mulheres que elas tiveram seus filhos e uma se distraiu e deixou o filho morrer e tomou o filho da outra. E ficou um conflito bem complicado, né?
somente a sabedoria de Salomão. E foi o primeiro momento, a primeira experiência de Salomão, já com o exercício da sabedoria, que trouxe alegria a todos que estavam ao redor dele. Ok? Vamos orar? Então vamos orar. Eterno Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor amado, que estenda as Tuas mãos sobre esta aula, sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão, cada família que for, Senhor amado, vivenciando, Senhor, o ensino desta palavra. Ó Deus, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados por aquilo que falamos ou que fizemos, que não tem glorificado o Teu nome, nos perdoa. E pelo poder glorioso do sangue do Senhor Jesus, vertido lá na cruz do Calvário, este sacrifício venha nos proteger dos homens impuros, dos homens malignos, dos homens que realmente perderam o temor e o amor, Senhor amado, para com o seu próximo. E vivem, Senhor, situações terríveis, que o Senhor os afaste para longe de nós. Mas, se eles estiverem preparados para ouvir a Tua palavra, eis-nos aqui, envia-nos a nós e vamos falar do Senhor para estes, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, dá a Tua bênção, mas que este sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário venha nos dar saúde, graça, libertação, cura, em todos os sentidos, que o Senhor venha nos dar a proteção e o direito de irmos e vir, de entrar e saída, e o Senhor cuidar de cada um de nós. Sela, Senhor, esta oração. E visita, Senhor amado, as nações que estão em conflito, em guerra. Repreenda, Senhor, esse espírito de guerra, porque ainda não é o fim, mas que o Senhor possa operar de uma forma gloriosa, Senhor. Senhor, o feminicídio tem sido crescido cada vez mais no nosso país. Senhor, intimida. Senhor, dá a Tua bênção. Muda a mente destes que estão cometendo essas atrocidades. A violência que tem sido grande. Senhor amado, põe as Tuas mãos. Tu sabes como agir. Por isso que nós viemos diante de Ti. Porque quando a nossa liderança falha, quando os nossos governantes falham, nós cremos que o Senhor interage de uma forma gloriosa. Principalmente quando há um clamor. Salva, Senhor, essa nação. Dá a Tua bênção, Senhor amado. Sara a nossa terra e nos dá a Tua bênção para que possamos, Senhor amado, estarmos observando e atento à mensagem de salvação nesta terra. Nós oramos assim e cremos que o Senhor já está operando e cuidando, e sei que cuida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu vou tentar cantar um hino para vocês. Vamos lá. Se em teu viver existe um vazio, se não podes cantar como os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será, jamais verá tua vida em pranto se finda. Feliz será,
sim ao Senhor, teu coração entregar. Oh, glória a Deus! Contemplo agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, para sempre guiará os teus caminhos e com amor aos céus te levará. Feliz será, sim serás, jamais verá tua vida em pranto se findar. Feliz será, sim ao Senhor, teu coração entregar. Que maravilha! Entrega agora o teu coração ao Senhor. Confia nele e o demais ele fará. Deixa o Senhor cuidar da sua vida e seja você feliz. Dá esta oportunidade ao Senhor de fazer morada no seu coração. Feliz será, jamais verá tua vida em pranto se findar. Feliz será, sim ao Senhor, teu coração entregar. Teu coração entregar. Que maravilha! Adoramos, Senhor, o teu nome e bendizemos a ti porque tu és maravilhoso. Na nossa pequenez, Senhor, o Senhor tem nos dado a tua bênção e temos buscado fazer o melhor para apresentar, Senhor amado, as pessoas, as famílias, Senhor, uma palavra simples e objetiva, mas que ela venha, Senhor amado, ser um alimento vivo para o espírito, para a alma e para fortalecimento do corpo. Pai, fica conosco e nisso te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Queridos, vamos lá então à nossa aula de hoje, que se encontra no 1 Reis, capítulo 3, 16 a 19. E o que diz a palavra do Senhor? Vamos lá. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, e estando com ela naquela casa, e sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. E estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa. Somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Queridos, nesse primeiro momento da palavra do Senhor, nós temos aqui um conflito. Tá? Mas o texto, ele inicia dizendo que aí se torna até um grande desafio para Salomão,
que se torna justamente que mulheres, as duas mulheres, ela não tem o projeto da obra salvadora na vida delas. Mas elas não deixam de ser uma igreja. E no contexto que elas estão vivendo, elas justamente estão sem o projeto da obra salvadora nas suas vidas. E a sabedoria, ela vai entrar justamente neste momento, porque o pregador, ele precisa estar atento e muitos até mesmo anulam, fogem desse contexto de mensagem, porque a palavra informa que as duas mulheres prostitutas. Perceberam? Mas Deus tem o teor profético para manifestar a obra salvadora na vida dessas pessoas. Por isso que aquela que, na verdade, alcançar o entendimento e lutar por este projeto de vida em sua vida, o milagre vai acontecer na sua vida. Primeiro, porque o Rei, que é o Senhor Jesus, não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, essas duas mulheres foram diante do Rei. E vejam que a história vai mostrar a manifestação da sabedoria do Rei sobre esta causa. E qual é a causa que nós vivemos hoje na humanidade? É justamente o que Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja, é uma frase bíblica. E ela está presente nisso. Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Então, o pregador, ele já precisa enxergar isto. Queridos, nós estamos aqui reunidos para entendermos que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas há uma oportunidade? Sim, há, porque o Rei, que é o Senhor Jesus, não faz acepção de pessoa. Então você precisa buscar o projeto de vida para a sua vida. Aí o que acontece? É impossível. Quando um milagre acontece na sua vida, você não para e não passa a ter uma nova forma de vida. Então, é o texto que nos ensina que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, tem aqueles que não vão dar valor à vida em Cristo, né? Assim como tem outros que vão valorizar, serão alcançados. E a experiência, porque você, para alcançar a bênção da salvação, primeiro você precisa crer. Porque a mensagem, ela vai vir, né? E a fé, ela também vai vir pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando isto acontece na sua vida, você passa a dizer não para a sua vida passada e busca o quê? Uma nova forma de vida. E é isto que o texto vai nos proporcionar. E é isto que os pregadores também, os mestres, né, aqueles que estão detentores do ensinamento, trazerem a mensagem no teor profético.
Então vieram essas duas mulheres e se puseram perante a ele e disse ao rei, ou seja, elas abriram os seus corações, a situação, e disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos numa casa. Quer dizer, mostraram que elas moravam juntas, mostravam que elas tinham esse convívio, só que uma delas teve o filho e a outra também logo em seguida. E elas declaram, e ela declara também que não tinha mais ninguém na casa senão estas duas mulheres. E que uma delas relata que de noite morreu o filho desta mulher. Porquanto se deitara sobre ele, ela se distraiu. Então nós precisamos entender aqui, na verdade, no teor profético, o que é o menino? O que é o menino? Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender da mensagem é que o menino é uma obra viva ou uma obra morta. É uma obra viva ou morta. Como está a obra de Deus na sua vida? Viva ou morta? Então, esse sentimento você já pode levar para o grupo, para o rebanho, e eles vão começar a observar: como é que está a obra de Deus na minha vida? Ela está viva ou ela está morta? Porque aqui nós temos um conflito. E neste conflito, vamos ver como o espírito de sabedoria vai interagir dentro da vida de Salomão. Agora, Salomão como homem. Né? Como vai agir o espírito de Salomão? O espírito do Senhor dentro da vida de Salomão. É como o Espírito do Senhor tem que agir dentro das nossas vidas e assim como vai agir dentro da vida dessas pessoas. Dentro das pessoas que estão em conflito. E cada conflito que elas vivem, se elas buscarem o Senhor vai se revelar aos seus corações. Vamos prosseguir e ver o que acontece. No 1 Reis, capítulo 3, 16 a 23. No versículo 20, diz o seguinte: E levantou-se à meia-noite. Ela continuando contando para o rei. E tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio. E o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-se-me, eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho. Não era o meu filho que eu havia tido. Então eu disse àquela outra mulher: não, mas o vivo é o meu filho. Este aqui não é o meu filho. O teu filho é o morto. Porém, esta disse: não, por certo, o morto é o teu filho e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. E então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e o teu filho, o morto. E esta outra diz: não, por certo o morto é o teu filho, e o meu filho, o vivo. Veja o conflito formado. Quantos atendimentos você tem dado na sua denominação, e visto o conflito, e como é que você tem administrado isso? Por isso
que o pregador ele tem que estar sempre à frente, orando, mais que todos, como o próprio apóstolo Paulo dizia, eu glorifico ao Senhor por falar mais língua do que todos vós. É o mesmo que dizer, porque eu oro muito mais que todos vós. Então, aquele que está na liderança, ele tem que buscar do Senhor o espírito de sabedoria para interagir dentro do seu coração, para estar atento. Então, o que nós entendemos até agora? Que há um menino que está vivo. Então, este menino, na vida dessas pessoas, representa uma obra viva. Uma obra viva. Uma obra viva, ela tende a crescer, a desenvolver, a se tornar a estatura de um varão perfeito. Mas e a obra morta? Ela para. Ela para. Ou seja, esta obra viva é o Senhor Jesus presente dentro do teu ser, na sua vida. E se ela está viva, ela vai trabalhar a favor da sua nova forma de vida. Tudo isso que aconteceu, diz o texto, à meia-noite. Então, o que é a meia-noite? É a transição de um dia para o outro. Mas à meia-noite, diz a mulher, tirou o meu filho. O que é tirar o filho? É tirar o projeto de Deus da minha vida, da sua vida. E é isto que tem acontecido quando Deus está ausente no coração das pessoas. Quando Deus está ausente, os conflitos se multiplicam cada vez mais. As pessoas ficam cegas, elas não enxergam a essência da vida. É como se o adversário está atuando grandemente para impedir que a obra viva esteja contigo. Mas, antes de tudo isto, cada uma tinha o menino vivo em suas mãos. Então, o que é isto? O que nós precisamos ter em entendimento? Que a criança, aqui o filho, representa justamente o que? A obra salvadora, o projeto da obra salvadora viva em nossas vidas. Só que uma perdeu. E agora que eu perdi? Ah, não, eu quero. Tirou da outra. E deitou no seu seio. Seu filho morto deitou no meu seio. Então, o que é o seio? É o ponto central. É o ponto central. E qual é o ponto central da nossa vida? É a obra viva. É saber que Jesus está vivo no meu coração. E se eu pequei, e se eu falhei, esta obra está viva, ela vai mudar e vai transformar o meu ser e eu terei uma nova forma de vida. Mas um segredo tenho que ter: sinceridade. Então, o filho é o centro. Agora, algo glorioso começa a se desvendar. É o pela manhã. Pela manhã, eu percebi e vi que aquele que estava no meu seio não era o meu filho. Porque aquele estava morto. E eu não quero uma obra morta. Eu quero uma obra viva na minha vida. Eu quero sentir que Jesus está vivo na minha vida.
É este o espírito de sabedoria que vai se desenvolvendo dentro do nosso coração como igreja de Deus. O vivo é o meu filho. E ela enxergou isso pela manhã. Por quê? Pela manhã há luz. E a luz nos fala do quê? Da revelação. A revelação, quando chega no coração do pecador, daquele que realmente todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, quando chega a luz, a revelação, o chamado do Senhor para uma nova forma de vida, o pecado, ele é destituído da sua vida. Teu pecado, já não me lembro mais. Vais e não peques mais. Perceberam? Então, qual é o segredo? A luz. Então, e quem é a luz? Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que nós precisamos para que a revelação ela veja a sinceridade que está sendo vivida por nós. Eu quero uma mudança. Eu quero lutar para que a obra de Deus esteja presente na minha vida e de forma, o quê? Com vida. E nós vamos observar em 1 Reis, no capítulo 3, de 24 a 28, o desenrolar dessa experiência, que ela está vindo, a mensagem está sendo desenvolvida. E quanto mais você avança na mensagem, o ouvinte, ele vai justamente observando, opa, eu preciso mudar nisto, né? Eu preciso mudar nisso, porque a obra que eu estou vivendo aqui na casa de Deus, ela está morta em minha vida. Porque eu continuo pecando, eu continuo falhando, eu continuo errando, eu continuo roubando, eu continuo mentindo, eu continuo negando. Então essa obra está morta. E o que vai mudar isto? O que vai transformar isto? É o que nós vemos agora em 1 Reis, capítulo 3, versículo 24 a 28. O que diz? Disse mais o rei: trazei-me a espada. E trouxeram uma espada. E diante do rei apresentaram a espada. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo. E dai a metade a uma e a outra metade a outra. E o versículo 26 diz o seguinte: mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei: por que as suas entranhas se lhe estremeceram por seu filho? Esse parênteses que se abre é a entranha dela, que faz com que ela fale ao rei. E disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porque a outra dizia: nem teu, nem meu seja, dividi-o. Opa! Veja que há duas vertentes, já duas mudanças. Porque aquela que gerou e que viu nas suas entranhas, ou seja, no seu intrínseco, que é o desejo dela é de ver o filho vivo, a obra precisa viver, a obra não pode morrer, e disse: ah, meu Senhor, dai-lhe o menino vivo. Porque a outra estava dizendo: nem teu, nem meu, seja dividido. Perceberam? Então, nós vemos dois tipos de pessoas e chegou o momento que elas vivessem a oportunidade do chamado para uma nova forma de vida. E essa nova forma de vida, na vida delas, ocorreram desta seguinte forma: da perda do filho. A perda do filho.
Quando se perde o filho, todo ser se estremece. O coração, ele fica totalmente entregue. Agora, se permitir que a palavra de Deus entre e console, a bênção, ela se torna algo grande. Por isso que quando sempre nós perdemos um ente queridos, nós sempre buscamos a direção ali, na nossa igreja, um pastor, né, ou missionário, ou aquele líder, e que ele estenda as mãos e ore aos céus, ore a Deus, para que Deus venha derramar sobre aquela pessoa o Espírito Consolador. E quando o consolo chega no seu coração, você então glorifica a Deus e descansa, porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu conheço pessoas que sempre que eu encontrei, não, olha, eu estou inconsolável, eu não consigo consolo. A primeira pergunta que eu faço: você recebeu uma oração, uma imposição de mãos do seu pastor ou de um líder espiritual para a sua vida? Não, nunca. Então você vai receber agora. Quando aquela pessoa recebia a oração, olha, quando eu encontrava com essa pessoa, ela estava totalmente transformada. Ela falou assim: puxa, agora é que eu entendo na perca que eu tive do meu filho, da minha filha, algo nesse sentido. O consolo vem do Espírito Santo. O Senhor tem o bálsamo. Por isso é importante este ensino doutrinário, para que você não fique sozinho, não fique sozinho. Vá, busque uma oração, uma imposição de mãos, para que Deus possa derramar sobre ti o consolo e que você continuar prosseguindo na sua caminhada. Então veja, a outra em contrapartida, ela diz: não, está certinho, rei, é isso que tem que fazer, pode dividir, metade é minha, metade é dela, divide-o. Mas Deus não quer esta bênção de dividir. A bênção que Deus tem para dar para a nossa vida é uma bênção completa, e outra é uma bênção de vida, de vida. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Esta é sua mãe. Diz a palavra que todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Que maravilha! Perceberam, queridos? Então, quando o rei manda trazer a espada, o que é a espada? Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então veja, quando o rei pede a espada aqui é a palavra. Então a palavra que vai sair da boca de Salomão é a palavra de sabedoria. E quando se tem uma palavra de sabedoria na igreja, a igreja se fortalece, a igreja física se fortalece cada vez mais. Os membros ficam maravilhados, né, com a mensagem revelada da parte do Senhor. Não continhos, não contas, não historinhas, não. A palavra em si, que ela vem e penetra
o coração. Então, o que tinha nesta igreja, esta mulher, que o corpo do homem é o templo do Espírito Santo. Então, ela se identificou com uma nova forma de vida. Eu quero que a obra viva. Eu não quero que o meu filho morra. Então, esta obra é o Senhor Jesus. E se ela morrer na sua vida fica sem sentido. Fica vazia. Se em teu viver existe um vazio, é a obra morta. Porque existe nela uma obra morta. E a obra que precisa estar presente na sua vida é a obra do Espírito Santo. E ela vem pela espada. A espada é a palavra. É a palavra. E ela veio. E aqui estava vivendo a sinceridade se manifestou como sabedoria, dizendo: não, ó rei, não importa, eu vou perder, não tem problema, mas o importa é que ele esteja vivo. Importa que ele viva. Importa que ele viva. Perceberam, queridos, que coisa gloriosa é justamente a palavra revelada, a palavra do Senhor? O que importa é que o Senhor esteja presente nas nossas vidas. Então, os conflitos, eles existem. As lutas estão aí diante de... E Deus não enganou a ninguém. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de ânimo. Tem de ânimo. Este tem de ânimo é o veio de fôlego de vida. Então nós precisamos lutar para que Jesus se mantenha vivo nas nossas vidas. E ele vivo nas nossas vidas, ele vai se formar dentro de nós a estatura de um varão perfeito. E esta obra perfeita, ela vai o quê? Nos moldar. Daquilo que eu era, hoje não sou mais. Então, essa experiência para essas mulheres tiveram algo glorioso. Principalmente a que ficou com o filho. E que vivia uma vida mundana. E que naquele momento, diante daquela glória, daquele esplendor, ela não abraçaria uma nova forma de vida. Está na economia a vida da outra pessoa, que viu, né, como ela se descuidou. E quantas pessoas que já viveram a obra de Deus viva, já tiveram a obra de Deus viva nos seus corações e deixaram morrer. Deixaram morrer. Uns diziam: eu estou instrumentista. Hoje não está mais. Eu estou pastor. Hoje não está mais. Eu estou levita do grupo de louvor. Eu canto. Hoje não canta mais. Perceberam? Buscam essa expressão e essa expressão se desfaz. Por isso que nós temos que viver aquilo que o Senhor Deus nos ensinou. Eu sou, te enviou. E disse Jesus: eu sou o bom pastor, eu sou o seu canto, eu sou a rosa de Saron. Percebeu? Porque quando você fala eu sou, você está dizendo: eu tenho uma responsabilidade, eu não vou deixar ela cair, eu vou lutar por ela, porque eu quero que essa obra viva e continue viva na minha vida. Deixa os opositores se levantarem. Uma hora o Senhor vai dar uma bênção, ou de salvação, ou tirar ele da sua vida. Mas o nome do Senhor será glorificado na sua sinceridade. Por favor, ó Rei, deixa que a obra viva. Pode entregar para ela.
Pode olhar para ela. E o querido Espírito de sabedoria do Espírito Santo interagiu no coração de Salomão e ele disse: a palavra é esta. Pega o menino, entrega, porque esta é a mãe. Esta é a mãe. E esta é a mensagem que eu quero deixar para você, meu querido, para que você lute para que a obra do Senhor, aquela obra de Davi, qual que era a obra de Davi? Homem segundo o coração de Deus, permaneça viva, presente no seu coração. Perceberam? Que aqui nós estamos o quê? Dando atendimento à ovelha do Senhor, né? A forma de organizar a igreja, de conduzir o rebanho do Senhor com palavras de sabedoria, não humanas, mas sabedorias do Senhor. Amém? Que maravilha, que maravilha. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos pela mensagem desta noite, o ensino desta noite, que o Senhor mostrou que o Senhor não faz acepção de pessoa, o Senhor mostrou que nós precisamos ter sinceridade no coração, mostrou que nós precisamos lutar para que a obra do Espírito Santo, a obra do Senhor, que é o Senhor Jesus, ela permaneça viva em nosso ser e que ela cresça e se torne uma estrutura valorosa em nossas vidas e possamos viver uma nova forma de vida e que aquilo, Senhor, que eu fui hoje, eu não venha a ser mais, que eu venha a ser transformado, santificado, porque sem santificação eu não verei a Deus, ninguém verá a Deus. Senhor, dai-nos esta bênção, que este ensinamento desta noite, que a nossa EBD desta noite, venha, Senhor, fortalecer a muitos e que venham desenvolver nos pregadores o desejo de apresentar este texto e mostrar que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas Deus tem uma nova forma de vida a nos conceder. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a amada igreja, hoje e até a volta, em glória do Senhor Jesus. E todos possam dizer amém, amém, amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vocês, uma noite feliz e paz, e nós vamos estar trabalhando mais e mais para que o nome do Senhor seja glorificado. Paz e graça!